Olá, eu sou o Guto Crepaldi. E eu sou a Emily Crepaldi. E este é o Ousadamente, um podcast sobre fé, família e ousadia. Então prepare o coração, porque o Ousadamente começa agora. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Ousadamente. Esse é o nosso 5º episódio e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, faça parte da nossa comunidade. E dando continuidade às nossas histórias de ousadia, a gente parte hoje para falar um pouquinho mais sobre o nosso sonho que teve que ser substituído por um outro sonho. Por novos certo? sonhos. Por novos sonhos. A gente falava do nosso apartamento, do tão sonhado apartamento. Contei do sofá que dava pra comprar um chevetinho. E como aquilo começou a mudar a nossa mentalidade, mudar como a gente observava as coisas. O quanto a gente passou a acreditar que a gente podia viver coisas que talvez não fossem tão comuns para nós, mas que a gente podia vivê-las, podia alcançá-las, né? E o apartamento, então, ele passa a ser esse grande símbolo para nós, né? A gente falou da questão de ambiente, falou o quanto o ambiente que a gente começou a viver, tanto da igreja, como do teu trabalho, do meu trabalho, a gente começou a viver muitas coisas que nos permitiram sonhar, e não só sonhar, mas obter coisas que, para nós, assim, se tornaram grandes referenciais na nossa vida. E o apartamento foi esse grande referencial de sonho realizado. Sim. Mas e daí as coisas mudaram, né? Os desejos, né, começaram a mudar. Acho que a vinda do Matheus foi bem importante nesse nosso ímpeto. Você já tinha esse desejo, né, como a gente falou nos episódios anteriores, de sair do Brasil. A gente tinha um casal de amigos que tinha recentemente se mudado, ou estava em processo de mudança para a Suécia. E aí ele chegou a comentar com a gente, né, por que vocês também não fazem a mesma coisa e tudo, e eu lembro de falar pra você assim, para os Estados Unidos eu não quero, mas pra Suécia eu vou. Sim. E você me questionar, tipo, você conhece alguma coisa da Suécia? Sabe onde tá no mapa? Eu falei, não, mas para lá eu vou. E então a gente começou a ousar sonhar novamente com coisas novas. E para isso a gente sabia que a gente precisaria tomar um passo de fé, que seria de desapegar do apartamento que a gente tanto sonhou e tanto lutou para construir e conseguiu, né? Sim. Então a gente começou aí oferecer, com a mesma corretora que tinha ajudado a gente a comprar o apartamento, a gente começou um comprador agora a tentar vender o apartamento. E eu lembro que conforme as visitas iam vindo para ver o apartamento e tudo mais, a gente sempre falava a mesma coisa, né? Falava assim, olha, a gente tá vendendo o apartamento porque a gente tá se mudando pra Suécia, e a gente começou a declarar isso, né, para as pessoas, contar aí um pouco desse sonho mais ousado ainda, talvez, do que a compra de um apartamento. A gente tá vendendo porque o apartamento porque a gente tá indo pra Suécia, e a gente tá vendendo com tudo dentro. Porteira fechada. Com todos os móveis, o que vocês quiserem, né? O que não era muito comum também, as pessoas não tinham muito hábito de comprar apartamento dessa forma. Mas a gente estava anunciando para todo mundo que a gente estava vendendo porque a gente estava indo para a Suécia. Sim, eu lembro que muito claramente agora quando você falou da questão de declarar, que eu não pensei na época, tô pensando na verdade até agora, como a gente fez isso de uma forma não vou dizer inocente, mas sem saber. Né? A gente declarou, não com aquela mentalidade, eu vou declarar porque isso vai fazer com que esse sonho se torne realidade, com que a gente avance nesse sentido. Não, a gente creu porque creu, né? E eu, assim, lembro muito claramente quando eu tava na recepção do apartamento, e daí tinha o porteiro ou a porteira, e a síndica estava lá também, e ela sabia que a gente estava colocando para vender e que a gente não ia mais morar ali. E ela, obviamente, perguntou, vocês estão saindo e tal, não sei o quê. E eu, muito prontamente, falei, sim, nós estamos indo para fora do país. Aí ela falou, que legal, para onde que vocês estão indo? Eu falei, nós estamos nos mudando para a Suécia. E não tinha nada. Não, nada. A gente não tinha, eu não tinha trabalho certo, eu tava não. Começando a aplicar para algumas vagas. Começando a pesquisar, né?
mas a gente teve essa fé tão grande, né? Que nós estaríamos lá. E a gente botou nosso apartamento para vender, aquele apartamento que a gente tanto sonhou, que era o que a gente amava, a nossa casa, amava estar ali. E nesse momento a gente já tinha o Mateus, então a gente, né, já tem toda a experiência de sermos pais, né, a primeira vez, naquele lugar. Então foi sendo carregado de muito símbolo, de muita emoção para nós. Mas de repente a ida para a Suécia se tornou essa grande prioridade, né? Acima de tudo isso que a gente tinha definido como sonho para nós. E a gente vai contar aí nos próximos, falar um pouco aí nos próximos episódios de o que significou a Suécia na nossa vida. Hoje é fácil olhar para a Suécia, olhar para o tempo que a gente viveu lá e falar, cara, e se tivesse que decidir 10 vezes, né, ir ou não ir, as 10 provavelmente a gente ia decidir ter ido para lá. Com certeza. De tudo, de tantas coisas maravilhosas que a gente viveu lá, né? Física, mental e espiritualmente, né? Em todo a nossa composição como ser humano, a gente foi afetado, né, pela vida lá. Mas a gente não sabia disso. Não. A gente não sabia disso, mas nos veio um entendimento muito certo da parte de Deus, que essa era o nosso próximo passo. E aí a gente começa a anuncia, porteira fechada e tudo. E em 2 meses, né? Em 2 meses aparece o nosso comprador. Que comprou com tudo dentro, absolutamente, né? Tudo. Eu lembro que a gente chegou até a olhar, assim, o que a gente manteve, assim, foram, obviamente, as nossas coisas pessoais. Fotos, eu lembro de tirar as fotos do porta-retrato, mas deixar os porta-retratos ficar. Louça, tudo, né? Tudo. E a louça não ia, né? Não. Porque no começo ele falou, não, a louça deixa, tal, não sei o quê. Ah, beleza, a louça a gente leva e tal. A louça era do casamento e tal. E daí, no final das contas, na hora de bater o martelo, sentado com ele lá, o filho dele quis, né? Porque era pra nora. E, não, acho que ela vai querer a louça também. Quanto você quer na louça? Sim. Sabe Deus, mas eu pedi milão, né? Até hoje. Sim. Falei, fiz um cálculo, sei lá, na minha cabeça. Falei, cara, não, a louça é mais 1.000. Não, tá bom, não tem problema nenhum. E a gente vendeu o apartamento e eles foram muito generosos com a gente porque a gente estava indo viajar. A gente assinou a escritura dias antes de uma viagem que já estava planejada para os Estados Unidos. E eu lembro que até nesse momento, por conta da venda do apartamento, a gente até chegou a questionar, será que a gente já não vai, já não fica? Não fica lá, né? E aí eu lembro que a gente falou, não, calma, uma coisa não é isso, a gente já tinha um plano específico que era a Suécia. E aí a gente foi para os Estados Unidos, passou 2, 3 semanas, e aí a gente combinou que ficaria no apartamento até dia 31 de outubro, porque voltaria ali em meados de setembro. O Mateus tinha completado 1 ano, a gente foi, né, visitar meus pais, que já moravam nos Estados Unidos. E aí, quando a gente volta, a gente recebe uma notícia muito feliz de que estávamos grávidos pela segunda vez. Samuquinha. Samuel. E aí eu lembro a tensão do momento, porque a gente agora, naquele momento, então, estávamos grávidos do segundo filho, que por mais que a gente quisesse um segundo, a gente não esperava que seria naquele momento da vida. E a gente não tinha mais um apartamento, a gente não tinha mais uns móveis, e a gente também não tinha uma oferta de trabalho na Suécia. E aí eu lembro que a gente ficou assim, e agora pra onde vamos? O que fazemos? Que a gente não tem mais nada, né? Grávida, um de 1 ano, que acabou de completar 1 ano, outro na barriga, e agora a gente tá aí sem apartamento, sem casa, sem nada, e com uma ideia, um sonho, um desejo de ir para um país que a gente não conhece, sem ter nada. Doido pra ir pra um lugar que a gente nunca nem sabia, nunca soube, né, como era. Que a gente nunca foi. O detalhe é esse, a gente nunca tinha nem ido pra Suécia, né? Não. A gente conhecia uma parte da Europa ali e tal, mas os países escandinavos a gente nunca tinha ido pra nenhum deles, né? E essa certeza é muito grande. Então, eu vejo que a nossa ousadia nessa porção da vida foi a ousadia
de crer que Deus tinha algo novo para nós. A gente não tinha noção do que era, das pessoas maravilhosas que a gente ia encontrar, que mudou nossa história de fé. A gente, antes e pós-Suécia, a gente passou a praticar uma fé diferente, né? Não quero dar spoiler aí dos próximos episódios, né? Mas mudou nossa trajetória de fé. Então, o que Deus tinha para nós na Suécia não era só uma experiência intercultural, fora do país, não era só isso, era muito mais do que isso. E a gente teve naquele momento a ousadia de avançar em algo que Deus estava apresentando para nós. E a gente teve a ousadia de avançar isso, deixando para trás o que a gente tinha mas o que a gente tinha tanto desejado. E conquistado. Então eu vejo que esse caso de ousadia foi a ousadia de primeiro deixar algo, né? De primeiro deixar um sonho, deixar uma conquista para avançar para algo. Que algo? Algo que a gente tinha certeza que vinha da parte de Deus. Acho que quase como um chamado de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Tipo, eu não sei. Só vai. Só vai. Então a gente foi exatamente isso. Teve essa ousadia aí de se desapegar, de sair da terra, da parentela, de desapegar daquilo que a gente tinha construído até então e ir. Né? E aí só para, obviamente, o pessoal já sabe que a gente foi para a Suécia. Sim. Mas nesse momento da vida em que a gente não tinha nenhuma proposta de trabalho, não tinha nada, não tinha visto, não tinha documentação, não tinha nada. A gente foi acolhido, né, pelos nossos amigos, Mônica e Wagner, assim, foi um período muito especial da nossa vida, assim, a gente guarda isso com muito carinho. Mas eu lembro da nossa tensão de estar ali, sem saber para onde ir. Para onde a vida tá indo, né? A gente ficou na banguela ali. E aí eu lembro, né, de você fazendo a primeira entrevista de trabalho, né, e foi negado, e aí de repente passou um tempo, eles revisitaram o seu caso, digamos assim, e falaram, não, vamos tentar fazer uma nova entrevista, e daí de repente aceitaram, e em coisas de semanas o visto estava tinha sido deferido, estava tudo certo, a gente já estava com as passagens para ir para a Suécia. Ir embora, né? Desde quando a gente vendeu o apartamento, a gente vende o apartamento, e detalhe, né? Em 2 meses, a gente anuncia, a gente não tem nada, mas pela fé a gente anuncia o apartamento para vender com tudo dentro, consegue vender com absolutamente tudo dentro em 2 meses. Aí que a gente começa a jornada de tipo, agora vamos tentar ir para lá. E daí a gente começou a fazer entrevista, manda o currículo, o Timóteo e a Ju nos ajudam demais, né? São assim um casal que a gente vai ter no nosso coração para sempre, porque foram ferramenta do Senhor para a gente conseguir tudo isso, né? A ousadia deles de irem primeiro, né? Nos permitiu também ter a mesma ousadia. De novo a influência, né? A influência de novo. Do ambiente. A caminhada das pessoas que estão ao teu redor, né? Exatamente isso. Então, e daí depois, vou fazendo entrevistas e tal, e depois de novo um período de quase 3 meses. 3 meses, na verdade, né? 3 meses, a gente tá com documento na mão, com a permissão de trabalho, contrato assinado, passagem. Juntando o resto das coisas que sobraram em malas. Socando tudo na Megane, né, do pai. Indo para uma rodoviária para ir para São Paulo para pegar lá os documentos e de São Paulo ir para a Suécia. Então, assim, cara, que loucura, né? Eu lembro como se fosse ontem. De o Mateus no teu colo, apertadinho, você grávida, o carro socado de mala, e a gente saindo da rodoviária de Curitiba, né, para ir para São Paulo, num leito. A gente foi à noite, dormindo no ônibus e tudo, e avançando para esse novo grande sonho que Deus tinha nos dado, né? Que a gente, com muita ousadia, sem saber o quão grande era né, esse sonho, o quão grande era essa missão que Deus tinha nos dado,
mas a gente avançou, deixou para trás o que precisava deixar e avançou em direção àquilo que o Senhor nos orientou a avançar, né? Então eu acredito que realmente a chave aí para nós hoje é a ousadia de deixar primeiro. De, como você bem disse, né? A história de Abraão. Deixar primeiro, deixa a tua parentela. Deixa tudo que você construiu. Primeiro deixa. Aí quando você deixou, entendeu que tem que deixar? Então beleza, agora vai pra onde? Vai. Vai que eu vou te mostrar. Vai que eu não tenho como colocar na tua cabeça agora a dimensão de tudo que eu vou realizar. E foi exatamente o que aconteceu. E se eu disser, talvez você não queira. Porque bastante foram coisa que você desafios, vai passar, né? Também. Com certeza. Então, mas valeu a pena ter essa ousadia de deixar e de viver novos sonhos. Né? Viver novos sonhos. É isso. A gente deixa para vocês mais uma vez essa história de ousadia e esse entendimento. Ouse deixar. Ouse finalizar algumas coisas, concluir, né? Uma missão, um sonho para viver o próximo. É isso. Ouse sonhar novos sonhos. É isso. Ouse sonhar novos sonhos. Obrigado por ter nos acompanhado mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, vai lá. Clica lá e se inscreve para continuar acompanhando as nossas histórias de ousadia que possam te inspirar. Ok? É isso. E até a próxima. Até o próximo episódio.